pessoal, tudo bem com vocês? Bom, feliz ano novo! Que esse ano seja um ano de muitas bênçãos pra gente e que a gente consiga voltar pra igreja e matar a saudade que eu tô de vocês. Nós acabamos a nossa outra revistinha que falava sobre as vitórias e as derrotas do povo de Deus. E hoje nós vamos iniciar uma nova revistinha que fala sobre os mensageiros de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um mensageiro muito especial e na nossa história de hoje teve 2 milagres. Olha só que legal! Vamos para o nosso versículo de hoje? Nosso versículo de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, e fala assim: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, nós não podemos ficar preocupados com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir, porque Deus prepara tudo pra gente, Deus cuida de nós e Deus nos dá tudo que nós precisamos. A nossa história de hoje está lá no livro de 1 Reis, lá no capítulo 17. Antes da gente começar a falar sobre a nossa história, que vai falar sobre o mensageiro, o profeta de Deus, Elias, nós vamos começar falando como tudo isso começou. Esse aqui é o rei Davi. Rei Davi foi preparado por Deus. Deus escolheu Davi para ser o rei do seu povo. E enquanto o rei Davi reinava, houve paz em toda Israel. O povo de Deus adorava a Deus. E o rei Davi tinha um filho, né? Esse aqui é Salomão. Salomão reinou depois que o rei Davi morreu. Enquanto Salomão viveu, tudo correu bem também. Mas depois que Salomão morreu, aconteceu uma coisa muito triste. O povo de Israel brigou entre si. Eles brigaram e se dividiram. Eles não quiseram mais saber uns dos outros. E aí, o que aconteceu? Esse aqui é o nosso mapa. Olha que lindo. O povo de Israel se dividiu entre sul, que era o reino de Judá, e norte, que era o reino de Israel. Ó, aqui no sul era tudo isso aqui, e aqui no norte, tudo isso aqui, toda essa terra. Aqui no reino de Judá, reinaram os descendentes de Davi, os netos, os bisnetos. A descendência de Davi ficou aqui no reino de Judá. E aqui em Israel reinou pessoas, outros reis, que não eram da família de Davi. Um desses reis se chamava Acabe. Ele era israelita e ele adorava a Deus. Mas um dia, ele se apaixonou por essa mulher. O nome dela era Jezabel. E a Bíblia fala que ela era uma mulher idólatra. O coração dela adorava falsos deuses. Por isso que ela era idólatra. Idólatra é uma pessoa que não adora a Deus, que adora falsos deuses. Ela adorava um deus, um falso deus, né? Que se chamava Baal. E ela acreditava com todo o coração dela que Baal mandava as chuvas, que Baal como que eu posso dizer? Que Baal que mandava as frutas crescerem, que Baal que comandava até mesmo as colheitas. E não era bem assim, né? Enfim, quando o rei Acabe se casou com Jezabel, ele passou a adorar Baal também.
ele não acreditou mais em Deus. E isso entristeceu muito o coração de Deus. Deus ficou muito chateado com o rei Acabe, porque o rei Acabe tinha visto todas as vitórias. Lembra da nossa revistinha passada? Tudo que Deus tinha feito pelo povo de Israel. Rei Acabe sabia do poder de Deus, sabia que Deus era o único Deus. Sabia que Deus tinha poder sobre todas as coisas e mesmo assim o rei Acabe começou a adorar falsos deuses junto com a sua esposa. A esposa de rei Acabe, Jezabel, era uma rainha muito malvada. Ela mandou caçar e matar os profetas de Deus. Ela matou todos os profetas de Deus que estavam aqui no reino dela. E mandou trazer, lá da cidade onde ela nasceu, profetas de Baal, para que o povo de Israel acreditasse em Baal. E ela mandou trazer esse povo de lá. Ai, Deus não ficou nada feliz com isso. E Deus mandou um profeta. Deus mandou Elias ir lá e conversar com esse povo aqui, ó, de Israel. Ele foi lá, procurou o rei Acabe. Deixa eu segurar assim. Elias procurou o rei Acabe e falou assim, olha. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias falou assim: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias foi lá em Acabe avisar que Deus não ia mandar chuva para aquele povo ver quem era o verdadeiro Deus. E adivinha só, não choveu mesmo. Elias é doido? Ai, lembram que a Jezabel, que a rainha Jezabel, mandou matar todos os profetas de Deus? E Elias foi lá conversar com ela no reino dela? Elias confiava em Deus. Elias sabia que Deus ia protegê-lo. Elias sabia que Deus não ia deixar nada de mal acontecer com ele. Então, antes que o rei Acabe acabasse com a vida de Elias, antes que o rei Acabe mandasse matar Elias, Elias fugiu e foi ficar nesse rio aqui, ó. Perto desse rio aqui. O nome desse rio é Querite. E Elias ficou aqui, se escondeu do rei Acabe e da rainha Jezabel, para que eles não pudessem matá-lo. E aí, como ele estava perto de um riacho, ele bebia aquela água, uma água fresquinha. Mas e a comida? Como que ele fazia? Ele não podia caçar, porque senão o povo achava ele e matava ele. Deus cuidou de Elias. Olha só que legal. 2 vezes por dia, de manhã e à noite, Deus mandava corvos. Olha só. Esse aqui estava levando pão e esse aqui levava carne. Então, de manhã e à noite, os corvos levavam pão e carne para Elias. Só que os dias foram passando e a água do riacho secou. Lembra que a tia Amanda falou que não tinha chuva? Que Deus, para mostrar o seu poder para aquele povo que não acreditava mais em Deus e que estava adorando a falsos deuses, Deus suspendeu as chuvas, falou que não vai mais chover. E como não choveu mais, aquele riacho secou. Então não tinha mais jeito de Elias ficar ali no riacho.
Então, Deus mandou que Elias fosse até a cidade, que lá havia uma viúva que ia ajudá-lo. Então, Elias foi até a cidade. O nome da cidade era Sarepta. E lá ele encontrou uma mulher carregando lenha. E aí ele foi lá e pediu ajuda para ela. Pediu comida para ela. E aí essa mulher falou uma coisa muito triste. Tia Amanda vai ler lá na Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Ela falou assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho comermos e morrermos. Aquela mulher, conversando com Elias, falou para ele que não tinha comida, que ela ia preparar o restinho de comida antes dela e do filho dela morrerem. Mas Elias falou uma coisa linda para ela. Elias falou assim, lá em 1 Reis 17:14. A farinha de tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que Deus fizer chover sobre a terra. Deus estava prometendo para aquela mulher que ia cuidar dela e do filho dela, e que nada ia faltar para eles. Lembram do nosso versículo? Não andeis ansiosos, nem pelo que vai comer, nem pelo que vai beber, e nem pelo que vai vestir, porque Deus cuida de nós. E assim Deus fez. Deus cuidou deles. Deus cuidou deles e Elias ficou com eles por muitos dias. E enquanto Elias estava lá na casa deles, o filhinho dela ficou doente. O filho dela ficou doente e Elias levou o filho dela para o quarto dele e orou, pediu para que Deus devolvesse a vida para aquele menino. E assim Deus fez. Deus devolveu a vida para aquele menino e olha o tanto que ele e a mãe dele estavam felizes. Deus fez 2 milagres. Um deles, Deus cuidou daquela mulher, daquele filho de Elias, mesmo durante a seca e mesmo durante aquela pobreza. E o segundo, Deus curou o menininho. Olha só o tanto que Deus é maravilhoso. Essa foi nossa história de hoje. Vejam só o quanto Deus cuidou de Elias, mesmo que Elias estivesse correndo o risco de morrer, porque Elias levou uma mensagem de Deus para aquele povo. Vamos orar e agradecer a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, te agradecemos pelo nosso dia. Agradecemos a Deus porque como o Senhor cuidou de Elias, o Senhor cuida de nós. Nos ajude a confiarmos no Senhor, como Elias fez. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo da tia Amanda e até a próxima. Tchau!